Opa, recentemente eu pedi para o pessoal do meu servidor do Discord me mandar alguns desenhos que eles queriam que eu olhasse e fizesse algumas correções, ou seja, hoje eu vou fazer um Corrigindo Artes. Esse vídeo aqui tá mais para um bônus e vai ser um pouco mais simples justamente por conta que eu tô organizando um evento de desenho lá no meu servidor do Discord, que se você não entrou, entra lá, o link tá na descrição, e que tá valendo mais de R$150. Na verdade, infelizmente o evento já acabou nesse dia 6 de janeiro, entretanto, se você ainda quiser entrar no servidor, pode participar de outros eventos que vierem a ocorrer mais pra frente, e é isso. Paga minhas contas com meu trabalho, seu filho da p***. Paga minhas contas com meu trabalho. Não sou você não. Que mama no PT não. Essa primeira arte foi feita pelo Calonvex e só tem poucas coisas que eu gostaria de alterar nesse desenho. As coisas que eu alterei foram bem simples. Eu comecei pela caveira que tem embaixo no desenho e depois fui adicionando uma espécie de glow no desenho. Essa luz um pouco mais forte. Só que aplicada nos elementos do desenho, como a roupa e os bichinhos aí. A minha ideia era que ela servisse para dar um ar um pouco mais místico ao desenho, porque ela estaria vindo de baixo, meio que saindo das almas que o bicho aí tá pisando. E em suma foi basicamente isso que eu alterei no desenho e adicionei alguns reflexos ao redor do desenho, como por exemplo na pele, no ouro, na espadinha dele, enfim. Mas que já serve para mudar um pouco do aspecto de como ficaria o resultado final da arte, pelo menos no meu ponto de vista, né? E é muito legal como a gente faz poucas alterações e o desenho já muda muito. Então esse aqui foi o resultado. E tá aí o antes e o depois. Então vamos embora pro próximo. Esse desenho foi feito pelo Hiro e ele vai ser um pouco mais interessante a gente falar a respeito. Por conta que eu vou ter que fazer dois tipos de alterações nele. Bem, nessa primeira alteração eu basicamente só alterei a forma dele para ele ficar numa forma de frente. Mas a intenção do Hiro não era fazer um desenho de frente, mas sim um desenho visto por baixo, com uma perspectiva vista por baixo. Então, para não ser injusto, eu vou fazer dois desenhos. Esse que eu só vou corrigir essas partes, deixar ele mais de frente mesmo. E vou fazer um outro desenho mostrando como é que funcionaria a perspectiva vista de baixo. Bem, a respeito desse desenho, eu tive que alterar algumas coisinhas mais interessantes. Como por exemplo, a formato do rosto, que eu acho que estava um pouco quadrado demais, estava com umas partes muito retas. Como por exemplo também os ombros, que poderia dar uma forma um pouco mais suave, como também esse braço, que eu acho que poderia estar numa pose um pouco mais interessante, tanto que eu ajeitei e fiz a mãozinha um pouco mais. E ajeitei essa parte das coxas da personagem, por conta que eu acho que tá muito pra baixo. Mas em suma, eu entendi que você não queria fazer um desenho assim, você queria colocar uma perspectiva de baixo, então bora lá fazer a segunda parte do seu desenho. Nessa parte seria o meu maior pesadelo, justamente por conta que a perspectiva de baixo, o meu maior problema, eu acho, em arte, fora pintura, né? Porque, pelo amor de Deus, pintura eu sou horrível. Mas eu consegui me desempenhar muito bem utilizando caixas, que é a principal dica que eu dou para vocês. Se você quer fazer um desenho de perspectiva e você ainda não tem muita noção sobre, assim como eu, então utiliza caixas. Eu acho que vale tanto para artista iniciante quanto para artista experiente. Utilizar caixas para fazer a perspectiva ajuda muito, por conta que as caixas dão essa noção do 3D no desenho, e que é a principal dica. Basicamente as dicas aí, ó. Então eu sinto muito por não ter feito um desenho assim tão bom nessa parte, por conta que eu poderia ter feito melhor, mas isso aqui eu já tô com muito pouco tempo pra fazer esse vídeo, e também porque eu não tenho uma noção tão grande sobre perspectiva, então nesse daí eu vou ficar devendo. Mas esse aí foi o resultado, eu espero que tenha ficado pelo menos bom pra você ter uma noção sobre, e usa caixas, é sério, ajuda muito pra fazer o desenho. Esse desenho foi feito pela Anne, que é uma amiga minha que tá lá no servidor do Discord, e só uma coisa pra você, Anne: apaga e desiste. Que desenho ruim. Brincadeiras à parte, o desenho tá incrivelmente bom. Parabéns, Anne. Você só se supera, pelo amor de Deus. Me ensina. E a única coisa que eu terei nesse desenho foi só o formato daquele negocinho lá no ouvido, aquele tapa-ouvido, sei lá qual é o nome. Mas que não chega a ser necessariamente um erro, é só mais a minha opinião mesmo. Então o desenho tá praticamente perfeito. Parabéns, tá muito bom. Esse desenho foi feito pelo Nan e também tá muito da hora, e só tem algumas coisas que eu alterei. Basicamente, o principal erro do seu desenho foi justamente a questão da estrutura do desenho, que não acompanhava, tanto que eu mapeei usando formas, usando caixas no caso. Eu estruturei a partir do torso do desenho utilizando caixas, e que dá pra perceber que tem uma inconsistência, tipo, não acompanha. Então basicamente eu só remapeei um pouco, não tentei modificar tanto assim a estrutura do desenho, porque senão ia mudar completamente a pose, o que não era a ideia. Então eu só fui mudando basicamente a posição dos elementos, como por exemplo do ombro, que tava muito pra baixo, ou também como por exemplo a posição dos opais, que poderia ficar um pouquinho mais pra cima. Em suma, eu puxei o braço da direita um pouquinho pra mais para o lado, justamente por conta que ele tava muito pequeno, tava dando um aspecto de estranheza. Em suma, foi poucas alterações que já deu uma diferença bastante, então esse foi o resultado. Esse desenho foi feito pelo Ita e, meu Deus do céu, que desenho perfeito. Eu praticamente não tive que mudar, eu só alterei algumas coisinhas no desenho, que foi basicamente o olho dessa personagem que tava na esquerda, que agora tá na direita, e que basicamente eu ajeitei esse olhinho dela e também puxei um pouquinho mais do cabelo, por conta que tava parecendo que ela era calva. Em suma, foi basicamente isso que eu alterei no desenho. O desenho tá muito bom, meu Deus, que desenho perfeito. Me compra.
Enfim, eu queria pedir desculpas por esse vídeo ser um pouco mais simples e bem mais curto que o normal. Eu tô tentando manter uma frequência de vídeos mais longos e uma frequência maior no canal, mas infelizmente não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo com um evento tão grande que nem esse. Muito obrigado por todo mundo que assistiu até aqui. Eu sou o Sunga, eu sou só um moleque desenha, e quem sabe eu não seja um artista. Enfim, valeu, falou e eu fui. E feliz 2025.